E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo Alessandro, que está doente, não conseguiu comparecer na aula dele. E eu venho compartilhar com vocês mais uma história de uma mulher do Islã. E por que a gente está fazendo isso? Para humanizar muçulmanos. Esse canal aqui ele tem tido como missão humanizar pessoas de diferentes países que são comumente desumanizados no Ocidente. Não é um canal contra o Ocidente, embora às vezes pareça, mas eu tenho tido por missão aqui humanizar pessoas e chamar vocês de burro e me arrepender. Em resposta a esse ataque burro e estúpido e imbecil e perdedor e humilhante que Israel fez no Irã nessa madrugada de hoje, talvez esse seja um ato de nobreza. Talvez, assim, falar sobre as pessoas que vêm sendo bombardeadas há décadas e desrespeitadas há décadas e desumanizadas há décadas e escutá-las e falar, nossa, elas são parecidíssimas conosco. Esse é um caminho. E engana-se quem acha que eu sou um canal de ódio a Israel. Eu não sou um canal de mentira e ódio e desumanização de Israel. Eu simplesmente falo o que Israel faz, e o que Israel faz é desumanizar-se todos os dias. O governo de Israel, não as pessoas israelenses, então a gente não tem que ter ódio das pessoas israelenses e a gente não tem que ter ódio de judeus, cuja maioria é contra esse governo e as atrocidades que ele comete. A gente não está aqui para odiar israelenses e judeus, a gente está aqui para falar o que eles fazem, e o que eles fazem é desumanizar-se todos os dias. Porque quando você desumaniza o outro e tá com uma bomba nele, você desumaniza assim. Ah, Fausto, mas russo faz isso. Uma coisa é você tacar uma bomba num território de guerra. Uma coisa é você falar, esse é o nosso campo de guerra, crianças e mulheres saiam daí, fiquem os soldados, porque a gente vai trocar porrada agora. Esse é um confronto de tropas. É uma coisa feia, é uma coisa burra, mas é uma coisa humana. Agora, Israel tá mostrando que tacar bomba em criança é humano. Por quê? Porque faz. É da natureza humana. Então a gente fica negando essa natureza humana, mas ela faz parte da natureza. Nazistas fizeram com os judeus e os judeus estão fazendo com palestinos e os japoneses fizeram com os chineses e a gente faz com o nosso povo, né? Então, quando a gente mata pobre do jeito que a gente mata, mói pobre do jeito que a gente mói, não deixa de ser um ato de desumanização. Mas a maneira como as crianças estão sendo bombardeadas em Rafah é a desumanidade humana mais desumana. Ah, Fausto, rei do trocarilho. Então, se tivesse um termômetro para desumanidade, né? É difícil ranquear maldade, filha da putice, mas eu acho que todo mundo concorda que ficar atacando bomba em criança e matando criança de fome e matando criança de sede e dizendo que merece porque senão vai crescer terrorista, eu acho que todo mundo concorda que esse é um dos pontos mais extremos da régua do termômetro de desumanidade humana que se pode imaginar. Então, se eu não falar contra isso, eu vou falar contra o quê, né? E não é porque a gente vê todo dia que a gente deve perder a capacidade de se indignar. Eu tenho a sensação de que eu tenho perdido cada vez mais a capacidade de me indignar com o nosso governo brasileiro. Então, vocês vão me contar o que, que o Lula anda fazendo, o que, que o Lira anda fazendo, o que, que eu falo. Cara, eu espero tudo desses caras, mas esperar dos israelenses todos os dias que eles matem crianças de fome e de sede e não ter a capacidade mais de se indignar com isso só porque você vê isso todo dia é um absurdo. E o que está neutralizando a consciência das pessoas é que elas estão numa inércia de desumanização de muçulmano de longa data. Então você fala, ah, mas é muçulmano, né? É os caras que se matam e não é uns terroristas. E enquanto a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir olhar para o mundo objetivamente que está acontecendo. Crianças estão morrendo de fome e de sede, podia ser perfeitamente a Lana. Podia ser a sua filha.
Hoje, inclusive, rolou porque assim, a temperatura está alta e as crianças elas estão brincando na praia de Gaza, 32 graus e as crianças estão tomando banho. E fotos estão circulando com comentários em Israel dizendo que Israel não está fazendo o negócio do jeito que tinha que fazer, porque se tem crianças se divertindo é porque tem alguma coisa errada. Então, assim, se você permite que esse tipo de ideia flua naturalmente e não se indigna com isso, você vai se indignar com que caralhos nessa porra desse mundo? Então, vamos humanizar as pessoas. Aí a gente vem para esse livro maravilhoso aqui, a gente vai para a segunda história. Então é como se todo dia eu estivesse recebendo uma pessoa na minha casa e ela fala assim: Faustinho, senta aqui que eu vou te contar como que é a minha vida. E Confúcio, sim, o chinês, ele diz que você não pode abrir um livro sem aprender alguma coisa. Né? E o livro ele pode se alojar tanto no seu coração quanto na sua mente e ele pode te dar a direção para você ser bem sucedido na vida. Quantas vezes eu não pensei em suicídio e encontrei esperança e próximos passos e um caminho a seguir por leituras que me inspiraram, que foram minha grande companhia ao longo da vida. Principalmente na primeira metade da minha vida. Então, sim, é verdade. E, e a E olha que engraçado, né? O nome dela é Sofia. E aí você fala, nossa, que nome de terrorista. Sofia. E talvez com a mesma origem de sabedoria. Eu não estou estudando essa etimologia, não tenho espaço no HD, HD coisa de velho, né? Para estudar árabe ou persa. Não tenho, porque chinês me consome, me humilha todos os dias. Todos os dias a língua chinesa faz eu me sentir um merda. E não tá tendo espaço para eu ficar estudando árabe ou persa. Então não sei. Bom, a, a Sofia, ela, ela ganhou um livro do padrasto dela. E esse livro parecia um panfleto de tão pequeno que ele era. E ele era mal cuidado, coitado, né? Aquela condição assim de sebo, de antigo pra caralho. E esse livro mudou a vida dela. Por quê? Porque conta a história de uma mulher muçulmana. A primeira mulher muçulmana. A primeira esposa de Maomé. Aí a gente descobre umas coisas que faz a gente ter umas sinapses assim arriscadas que, sei lá, de repente eu posso enfurecer alguém do Islã por achar que eu tô falando mal do cara. Mas Maomé, ele ficou órfão, foi cuidado pelo tio e cresceu um grande negociante de sucesso. E aos 25 anos ele casa com uma mulher de 40 e essa mulher de 40 tem um atributo. Ela é uma das mais ricas comerciantes da região dele. Então foi um bom casamento que deu uma pessoa extremamente hábil e eloquente os recursos que ele precisava para talvez começar a empreitada que ele empreendeu e que foi muito bem sucedida. Então, Mohammed, e eu espero que vocês não me matem furiosos por isso, é um cara que se casou muito novo com uma mulher muito velha e que muito velho se casou também com uma mulher muito nova que deu origem a todo um braço que na cabeça de Fausto ele se casou com uma menina muito nova, não porque ele era pedófilo, mas porque o grupo de influência dessa menina era gigantesco e foi esse grupo que falou, não, então a gente quer inheritage, né? A gente quer a linhagem. Porque não só a gente tinha a esposa mais jovem dele, mas a gente tinha maior influência sobre ele. Então, o sucessor de Maomé, ele deve estar entre nós, e esse tipo de ruptura é completamente normal. Inclusive, os judeus, que eu falei numa brincadeira infeliz, e sim, talvez num antissemitismo, num antijudaísmo pobre, em determinado vídeo eu falo que judeus é anti-judas. Isso é desinformação comum que circula e apoiada naquela ficção daquele livro de Judas, mas não, judeus não vêm de Judas, pelo amor de Deus. Judeus vêm da tribo de Judá e de Benjamim, porque as tribos eram 12, né, os filhos de Jacó, dessas 12 tribos,
Benjamim e Judá, eles se separam das outras e eles têm a profecia de que o descendente viria deles. E eles estão esperando até hoje. Inclusive, para 10% dos judeus, estar esperando o Messias até hoje lhes dá o direito de contratar sírios para matar iraquianos para matar iranianos e de expulsar palestinos de suas terras e de comprar as forças da Jordânia e de matar crianças de sede e ficar puto quando elas estão resilientes, sobreviventes, brincando na praia, porque agora em Gaza está 32 graus. 10% dos judeus estão manchando a imagem de todos os judeus, porque parece que não é 10% de sionistas, parece que é Israel que quer tacar fogo em criança. Olha que injusto. Então você não pode julgar o todo pela parte. E no Irã tem atolá arrombado, tem governo arrombado, tem muita gente muito insatisfeita com o governo dos ayatolás, assim como no Brasil tem muita gente satisfeita com o PT. Agora a pergunta que eu tenho que fazer é: por que você odeia o PT? Porque eu, Lucas e você odiamos o PT. Significa que a gente deve ir no Irã e falar do quanto o nosso governo é opressor e do quanto a gente precisa de ajuda do Irã para tirar o nosso governo do poder? Quando você apoia essas duas meninas, é isso que você está falando. Que a gente tem que ir lá. Se você dá apoio incondicional ao que essas duas meninas falam, embora elas estejam completamente é exagero. Embora elas estejam falando verdades quando elas fazem os seus discursos, se você acha que é ok a força brasileira ir lá para o Irã e tirar o governo porque elas merecem não ter que usar o hijab, aí você está reduzindo o problema do Irã, o império mais antigo do mundo, ao hijab, e você acha que você vai tirar o governo de lá para você salvar essas duas meninas para elas não terem mais que usar o hijab. E aí você fala assim, puta que pariu, hein? Que ideia burra do caralho. Pois é, Estados Unidos tentou. Estados Unidos tentou uma revolução colorida no Irã. E por que ele tentou? Porque ele tentou em outros lugares e deu certo. E aí dessa vez não deu. Ah, Fausto, mas eu conheço iranianos e eles entraram achando que o negócio era espontâneo e que era eles. Sim, e quando você vê tentativas de golpe aqui, o cara que mora lá no interior de Minas Gerais, ele fala assim, eu quero, portanto é válido. Não interessa quem está patrocinando esse negócio aí, se eu quero, então é válido, então ajuda aí. Vem aí, Estados Unidos, e salva nós. É, isso é a mesma coisa. Bom, ela começa a contar a história dela, e a história dela é muito bonita. A mãe dela vai para a Inglaterra e se casa com o prometido. Ah, se casa com o prometido e o casamento não dura 6 meses. E a mãe dela faz uma coisa que no Islã é muito raro de se fazer. Ela sai de casa. Olha que absurdo, né? O Brasil já foi assim. O Brasil não só foi assim 100 anos atrás e uma vez casado você podia apanhar todo dia, mas não podia abandonar o marido porque senão você não era honrada e você desonrava também toda a sua família. Não só ele era assim, como até hoje existem resquícios disso. Conheço uma pessoa que descobriu recentemente que o marido tem uma outra família e o filho dessa união é 2 anos mais novo do que a filha do casamento oficial. E aí não aceito. Cara, a criança tem 12 anos. Então, 10 anos depois, quer dizer, sim, pelo menos 10 anos depois ela descobre um relacionamento e fala, não aceito isso. E aí eu tento consolar a pessoa e falar, olha, natureza do ser humano, eu com meu papo chato de sempre, né? A gente não é monogâmico, você tem que entender que não sei o quê. É, claro, respeitando toda a dor da pessoa e querendo escutar a dor dela. E a dor dela não é o arrependimento de ter fracassado com o marido, não é a dor da falta do marido. Ela não quer esse relacionamento mais, ela quer se livrar do cara. Mas o que está fazendo ela sofrer tanto, então? O olhar da sociedade. Nossa, por que você não edificou a sua família? Por que que você. Mas tinha que desistir mesmo? Porque, olha, Deus. E aí ela está imersa numa comunidade religiosa que tem resquícios dessa sociedade de 100 anos atrás que dura até hoje. Ou seja, a gente se tornou a gente ontem.
E com o que a gente se tornou ontem, a gente está querendo tirar um governo do país que a gente não conhece para colocar aquilo que a gente acha que é o jeito certo de se viver. Eu acho que o jeito que a gente vive é o jeito certo de se viver, e não o japonês e não o iraniano. O que não significa que a gente deva ter o dinheiro, o direito de enfiar o nosso estilo de vida e o nosso pensamento e a nossa cultura goela abaixo, porque senão o outro pode fazer com a gente também. Então todo mundo vai viver igual brasileiro lá, desde que a gente viva como iraniano aqui. É isso que você quer? Porque quando você apoia o movimento desse daqui, é isso que você está pedindo. Tem que ter consciência do que você está pedindo. E aí ela ousa se separar do pai e se separar do marido. A mãe dela ousa se separar do pai dela e ela volta para a Índia. Sai da Inglaterra, onde ela foi prometida, e ela volta para a Índia. E lá ela é recebida por uma pessoa que muda a vida dela, que é que ela chama de. Agora eu não vou achar aqui, caralho. Ela volta para uma pessoa que é quem cuida dela, a matriarca da família. E essa matriarca da família fala: honrada ou desonrada pela perspectiva da sociedade, aqui você está protegida. Então a gente vai te cuidar aqui, e aí foda-se o que a tia moralista quiser dizer sobre você, aqui vocês não têm espaço. Por quê? Porque quando a mãe dela volta de 6 meses de casamento na Inglaterra, ela volta divorciada e conta que está grávida. Ou seja, a menina nasceria na casa de uma avó protetora de mulheres desonradas e cresceria como uma criança desonrada no meio de uma sociedade cheia de dogmas religiosos, e aí o futuro dela seria muito comprometido com isso. O que a mãe dela faz? A mãe dela fala: não, eu vou para Inglaterra. Eu vou para a Inglaterra porque eu quero dar à minha filha a oportunidade de ser britânica e de ter uma vida onde ela não tenha que sofrer as coisas que se sofrem aqui no Islã. Isso acontece e depois de grande ela escuta as histórias da mãe dela, e as histórias da mãe dela foi de passar fome, passar frio, passar dificuldade, passar discriminação, passar um monte de coisa horrível. Para quê? Para que ela pudesse crescer num lugar sem grande diferença entre homens e mulheres. E ela tem por sonho, desde pequena, escrever para crianças. Nenhuma editora aceita o trabalho dela. Não vou falar que é por ela ser mulher, por ela ser muçulmana, ela não consegue. E, e aí, quando ela está na faculdade, estudando na faculdade, ela se depara com uma situação. E essa é a parte mais importante. Isso daqui acontece no Brasil o tempo inteiro, tá? Ela se depara numa situação que faz ela se sentir mais insegura do que quando ela era criança e estava descobrindo como que ela era vista pela sociedade, não só pela sociedade inglesa, mas pela sociedade indiana de onde ela vinha. Porque os parentes indianos, então, vocês estão aí todos na Índia, eu estou na Inglaterra. O que vocês pensam sobre mim? Quem eu sou nessa família? Uma criança ela tem que ir se acostumando com isso e ela não entende muito bem, e a explicação dos adultos não faz muito sentido. Mas você percebe uma diferença, e a maneira como o outro te vê, a maneira como você se vê é fundamental para a maneira como você vai se desenvolver na vida, né? Então você não tem como encontrar oportunidade se você não estiver procurando. Hum, E eis que a situação mais difícil da vida dela, porque assim, se ela tem que contar a história dela em poucas páginas para constar num livro, é pra gente saber a história dela, a história que ela escolhe, o evento marcante da vida dela, que ela escolhe como mais relevante, como o ápice da busca por identidade, olha que merda. Ela tá na faculdade e aí vem um muçulmano, homem, e diz pra ela: o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Oi? Não, como que te permitem estar aqui? Então, eu estudei história, eu fiz direito e sociologia, né? Então, é por isso que eu posso estar aqui. E ele fala: não, como que o seu pai permite que você venha para a faculdade? Você é uma mulher, uma menina muçulmana, você não deveria estar aqui. Isso quebra o espírito dela, porque não é um inglês falando e você se prepara para o inglês falando. É a mesma coisa de você ir para o Japão e os japoneses dizerem: o que você está fazendo aqui, né, Gaijin?
E você fala, cara, eu preparei meu espírito a vida inteira pra escutar uma merda dessa. Isso daqui eu tô preparado. Mas aí vem um brasileiro e fala assim: o que você tá fazendo aqui, velho? Você não tem olho puxado, você não é descendente. Isso eventualmente pode te falar, cara, isso é tão burro, isso é tão nojento de escutar que eu não tinha me preparado pra isso. E porque eu não tinha me preparado pra isso, agora tá doendo, tá ferindo a minha alma. Eu tô criando um exemplo aqui bem merda, bem aleatório, mas não tem que se colocar no lugar de japonês, porque isso vocês gostam de fazer, tem que se colocar no lugar da muçulmana na Inglaterra. Porra. E aí a resposta dela é maravilhosa. Essa resposta é maravilhosa. Ele fala, ela fala, eu tenho todo o direito de daqui. A sua família, que deve ser muito retrógrada, de manter as crianças trancadas dentro de casa, de manter as meninas trancadas dentro de casa. E essa é uma resposta que deixa o cara sem reação. É uma resposta que garante o lugar dela, garante o respeito dela, garante que todos a respeitem, exceto ela, porque aí ela começa a se questionar. Então, olha que merda. E eu tô trabalhando com vencedores da vida corporativa há muito tempo. E eu lido muito com mulheres que se questionam demais e falam por que que eu consegui chegar aqui. Eu posso ser competente, mas a oportunidade talvez seja porque o cara me achava bonita. Eu sou competente e eu me esforço, mas é que talvez eu tenha tido sorte de estar no lugar onde precisou justamente de alguém naquele mês em que eu estava lá. Eu sou esforçada e eu sei que eu sou competente, mas o que acontece é que também teve uma coisa. Então, esse negócio de se sentir não merecedora, de achar que tudo que você tem na vida é sorte, que você vai ser descoberta como uma fraude, isso pega muito mulheres. Eu escuto histórias de alunas que talvez elas escondam de terapeutas e elas falam assim no calor do momento vivido, porque param o dia pela metade lá para poder fazer aula de inglês. E esses questionamentos eles minam muito porque eles não estão conversando com uma profissional de 40 anos que está trabalhando ali há 15. Não, aquilo que aconteceu naquele dia, a fala inadvertida de alguém, ela mexe com aquela criança que ousou querer estudar, que ousou querer competir, que ousou querer não sei o que, e que todo mundo falava, nossa, mas você tem certeza? Você vai conseguir arrumar um namorado se você escolher esse caminho aí que você está seguindo? Então, a burrice da sociedade que você acha que atrasa o Irã de forma que ele mereça tomar uma bomba nuclear é a mesmíssima burrice que atrasa a vida das mulheres e que chega um momento e elas falam assim: puta que pariu, eu não aguento mais essa caralho aqui dentro dessa empresa. E aí vai o estagiário e fala assim: você tá reclamando do que se você é a chefe, sua arrombada, e eu tô aqui só me fudendo e ainda vai se vitimizar porque você é mulher? Então, falta de empatia e ainda a polarização no campo político, em que você tem que usar a dor da mulher contra o homem e a dor do estagiário contra a chefe, esse negócio faz com que as pessoas queiram se degladiar cada vez mais. Por quê? Porque focando na própria dor, porque o partido está apontando só a dor dela e o medo, instigando um medo de coisa que não existe, ela se vê completamente incapaz de entender a dor do outro porque ela já desumanizou o cara faz tempo. Ele não é estagiário, ele é branco, ele é homem. E esse é um problema muito sério. Como eu sempre tive síndrome do impostor, tem uma parte que me pega muito, que ela fala, olha, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu nunca consegui aceitar elogio. Elogio me machucava. E aí, eu não estou nos Estados Unidos, eu estou na Inglaterra. E eu não preciso nem explicar isso, né? Porque os Estados Unidos são uns caras que flatter themselves. Eles brag about everything. Eles. Não estou querendo colocar valor agregado aqui, não. Americano joga confete em si. E eles contam vantagem sobre absolutamente tudo. E eles se acham bons porque eles foram ensinados a isso. A criança israelense é ensinada a achar que o bebê palestino tem que morrer porque ele vai crescer terrorista. Né? É por causa de 10%, 80% das crianças crescem achando que é normal pensar desse jeito. O americano, ele cresce se vendo como centro do mundo e aceitando todo tipo de elogio, inclusive aqueles que não têm fundamento. E o britânico, ele não é humilde, ele é hipócrita. Ele é hipócrita, ele fala, não, não sou não. Esfrega, esnoba, e depois fala, não, eu sei. Por quê? Porque é cultural ele ser humilde. Então ele se autodeprecia. Sabe quem faz isso também? Japonês. E aí, assim, você vê gente nojenta
conquistando um monte de gente em volta pela humildade. Só que você vê a humildade do cara, você vê que não vale um real de tão falsa que é. Mas é cultural. E essa cultura, ela faz com que pessoas sejam humildes por inércia e ela faz com que muita gente use protocolos e símbolos e comportamentos para fingir uma coisa que não é de fato. Então não existe uma sociedade mais humilde e outra menos humilde. Existem maneiras de se comportar socialmente estimulados pela cultura do local. Então, assim, ela já é muçulmana, ela já é estrangeira, se esforça pra caralho, estuda pra caralho, porque se vê como diferente, então ela se consola nos livros, ela aprende mais do que todo mundo, mas aí ela acha que ela não merece as posições de destaque que ela consegue e que os elogios que ela recebe não são fundamentados e ainda assim, ainda por cima ela tem um comportamento de britânica de falar não, vocês estão viajando. E o que que ela percebe? Que os amigos dela aceitam a negativa dela. O que que é aceitar a negativa dela? Nossa, eu tô muito gorda. Aí a amiga vai lá e fala assim: que isso, amiga? Não tá não. Tô sim. Tá bom. Você tá gorda pra caralho. Balufa. Então, assim, eu tentei, né, te animar, mas aí já que você. Se nem você acha que você tá magra, quem sou eu pra discordar de você, ainda mais porque você tá gorda? Então é isso. Eu te elogio, você nega o elogio, e aí eu concordo com a tua negativa. Realmente não é tudo isso, não. Mas, quando o elogio vem de um branco, ela percebe que quando o elogio vem de um branco bem-sucedido e elogia, e ela declina, quem tá em volta dela fala assim: não, você é isso daí? Sim, porque é um branco que tá falando. Ou seja, eu vivo criticando a sociedade japonesa porque ela é exageradamente hierarquizada a um ponto de ser estúpido, e na verdade não são japoneses, é o comportamento humano que é estúpido, né? E aí você vê numa sociedade inglesa uma ultra hierarquização em que as pessoas elas vão respeitando pontos de vista de acordo com a notariedade de determinada cor, de determinada origem, de determinado sotaque, de determinada religião. E isso acontece no Brasil, por exemplo. Então, numa reunião de multinacional, o que que você acha que vale? E aí você vai falar, vai pro PSOL, vai defender não sei o quê. Reflita, imagina que partidos políticos não existam e pense somente na sociedade brasileira, numa reunião de multinacional, com um monte de especialistas de determinada área, de qual opinião você acha que vale mais? A de um homem loiro de olhos azuis ou de uma mulher negra acima do peso? Se as duas pessoas têm opiniões contundentes, qual você acha que vai ser mais apoiado inconscientemente porque as pessoas não estão prestando atenção? Eu não estou dizendo que todas as. E qual que é o problema da direita, né? O problema da esquerda é se fazer inteligentinha e achar que o problema é a moral do outro. Entre outras coisas horríveis da nossa esquerda, porque a esquerda brasileira não existe. O que existe é PT e PSOL. O problema da direita é que quando ele é atacado por essa esquerda inteligentinha que fala que ele não presta, ele fala racismo e misoginia e homofobia não existem, porque eu não odeio essas pessoas. E aí ele tá sendo burro e burro pra caralho. Porque ele não está dando crédito ao branco loiro de olhos azuis porque ele odeia negras, mulheres, gordas. Não é isso. O inconsciente dele faz com que ele atribua pesos diferentes e credibilidade diferentes a pessoas diferentes. E ele deveria se chamar a atenção. Ele não deveria precisar do cara da esquerda falsa. Ele não deveria precisar do PT e do PSOL para falar isso para ele. Ele deveria ter a consciência de caralho. Eu tô prestando mais atenção nesse cara aqui só porque ele se veste bem e eu não tô escutando a outra aqui porque eu acho que o que ela tá falando não é importante, porque eu estou pensando na sociedade de forma hierarquizada e eu não tô prestando atenção no argumento. E às vezes se eu parar para pensar objetivamente, o que essa mulher aqui ela tá falando faz mais sentido com o que eu acredito. Mas aí eu vou ficar com vergonha na frente da galera de defender o lado que todo mundo acha que é meio zoado e fraco.
Então é melhor eu ficar quieto. O fato de você ficar quieto no embate de duas pessoas que você concorda mais com um lado, mas você acha que esse lado é fraco, esse pensamento é burro. É o que faz você não votar no candidato que você gosta, porque você acha que ele vai perder. Aí você vota no menos pior e esse país é essa bosta que é, porque todo mundo quer votar naquele que precisa para tirar o outro. Ai, que merda. E aí tem que diminuir a quantidade de partido. Quando você escuta um político falando que tem que diminuir a quantidade de partido, eles estão dizendo que tem que aumentar a nossa fatia do fundo eleitoral. É isso que eles estão escutando. Não é ruim que tem um monte de partido. É ruim para o partido que tem um monte de partido, porque aí a fatia dele diminui. E você deveria votar no perdedor, por quê? Porque o seu voto em cima do perdedor, ele é representativo. Se tem 2% da população que queria que esse cara fosse eleito, 98% da população tem que parar e pensar por quê? O que esse cara que tem 2% tem de bom? Eu não escutei ele na última eleição, porque eu só tava vendo esses grandes aqui. E esses grandes aqui são uma bosta. Levei a conversa para um lugar que não era para ter levado. Ela realiza o sonho dela de ser escritora. Ela tem um personagem, e dá até vontade de ver esse livro aqui. Nesse livro, ela vai falar sobre uma personagem que é vítima e ela se incomoda um pouco com isso, mas tem uma coisa muito interessante que ela fala. Ahm, o fato dela ser vítima não faz com que ela ache que a personagem dela não tem campo de ação. Então ela não faz uma vitimista perdedora. Ela constrói um personagem que busca o seu espaço, que busca a autoconsciência do que é ser uma mulher muçulmana e que busca o seu espaço apesar de todas as adversidades. E as nossas chamadas minorias, elas deveriam ter esse tipo de abordagem. Que a gente está vendo? Que é sempre o mais fraco que ataca. O que fez o cara muçulmano chegar para a mulher muçulmana e falar você não deveria estar aqui porque você é muçulmana? É um sentimento de ele já se sente a rapa da panela e ele não quer perder para uma menina ainda que talvez se saia melhor do que ele porque estuda mais do que ele. Então, por não querer ser a rapa da panela e perder para alguém que ele considera ainda abaixo, ele fala: você não deveria estar aqui. Eu já estou tendo que competir com todos esses britânicos. Eu não deveria ter que competir também com você. Eu preferia que você não estivesse aqui nesse lugar. Isso é um pensamento pobre. Sabe quem não gosta de brasileiro no Japão? O japonês que acha que perde a vaga para o brasileiro, porque aqueles que estão seguros em suas posições, eles estão tranquilos. Sabe quem que não gosta de mexicano na fronteira do Texas? O americano médio que não estudou, que não tem carreira, que não está conseguindo pagar os boletos e que está usando fentanil para esquecer da própria existência. Você pensa que o cara que está em Wall Street ele está preocupado com o cara que está tentando passar ali pela fronteira do Texas? Ele não está preocupado. Ele não vê o mexicano como ameaça. Isso é muito interessante. Então, por que você não se incomoda com a presença do venezuelano? Porque você não acha que ele, no Acre, ameace o seu emprego onde você está. Agora, por que o português ele se incomoda com a presença do brasileiro? Os portugueses ricos eles não estão ligando, eles estão alugando seus apartamentos para brasileiro e sendo bem remunerados por isso, estão felizes. Estão tratando os inquilinos bem. Agora, o português que está desesperado porque ele já não tem a oportunidade de emprego e as poucas que tem estão indo para brasileiros, esses têm ações como as que a gente vê todos os dias na internet. E aí, quando você sofre no Japão, porque o japonês fala o que você está fazendo aqui, volta para o seu país. Quando você sofre em Portugal, porque o cara fala o que você está fazendo aqui, volta para o seu país. Quando você sofre porque você mora numa comunidade que é principalmente cristã evangélica e você é da Umbanda e o cara te pergunta o que você está fazendo aqui, por que você não muda de bairro, por que você não vai lá para a favela morar perto dos seus. Quando você escuta esse tipo de coisa nojenta, o que você faz? Você vai atrás de um político que fala que é gostoso de escutar e fica se vitimizando achando que o mundo tem que acabar, ou você fala, cara, eu até escutaria a sua opinião se você fosse alguém na vida, mas você é tão bosta que tá até com medo de mim. Então, assim, se você tá com medo de perder a sua vaga na padaria para um umbandista, sendo que o dono da padaria é cristão evangélico, é porque você é muito merda mesmo e eu não tenho medo de você por isso. Você pode tentar me sabotar, só que se eu conseguir provas, eu te incrimino e você vai preso.
Se quer brigar na justiça, talvez eu perca porque eu sou bandista, mas com prova, talvez o juiz fique com medo de roubar para você. As minorias, elas deveriam ser fortalecidas dessa maneira, e não esse vitimismo pobre, isso que PT e PSOL fazem com as pessoas que reivindicam os seus direitos, como se a indignação e a revolta fosse gerar alguma mudança. Então tem muita gente reclamando porque o mundo deveria ser diferente, mas não está deixando de se fazer de vítima e não está se jogando para virar Marte. Por quê? Porque não tem coragem. Por quê? Porque não escuta que consegue ser. Não é incentivado para tal. E esses caras estão falando assim: se tem um negro em cargo gerencial aqui, o próximo vai ser eu. Assim, isso daí é uma máquina de moer pobre. Eu vou entrar nessa máquina aí, eu vou sobreviver, eu vou desenvolver a resiliência necessária para sobreviver nessa merda. O sistema todo ele é feito para que esse cara não consiga. O sistema todo é feito para que as mulheres continuem oprimidas. E essas mulheres aqui, elas estão conseguindo sobreviver a esses preconceitos, a essa cultura e se impor e se destacar ainda no mundo. E talvez, se você perguntar para elas o que elas querem que seja feito, talvez elas queiram uma maior conscientização para que seja menos difícil, menos sacrificante uma mulher muçulmana vencer na vida. Talvez se você perguntar para ela o que ela quer, talvez ela queira isso. Talvez ela não queira que Estados Unidos entre, derrube o governo para ela não ser obrigada a mais usar hijab. E quanto mais vidas muçulmanas e quanto mais depoimentos muçulmanos com foco na prioridade do muçulmano a gente escutar, talvez menos a gente ache que o iraniano não quer que os Estados Unidos entre lá e tire o governo para libertar as mulheres. Então, se você cai desavisado nesse podcast aqui, você acha que essa mulher aqui é uma retrógrada, e que essas duas são coitadas que estão completamente certas e que você tem que ajudá-las. A narrativa de vida delas é verdadeira, a narrativa dessa mulher aqui também é verdadeira, também deve ser escutada e também deve ser um contraponto muito maior do que pareceu ser um ano atrás quando essa conversa aconteceu. Um, Talvez eu não esteja compartilhando essas histórias, talvez eu esteja fazendo uma grande militância por estar enviesado, mas me desculpem. Você sempre pode parar de seguir os vídeos dessa playlist, ler o livro por si e tirar suas próprias conclusões, inclusive recomendo muito. Parece que todo dia eu estou tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu não conhecia até ontem. Maravilhoso. Espero que seja útil, que cause reflexões e ótimo dia para vocês.